Exame físico obstétrico, pessoal. Então agora a gente tem uma paciente gestante, tá? Já estamos no módulo de obstetrícia, precisamos fazer o exame físico da paciente grávida, né? Então aqui não é só uma avaliação do abdômen dessa paciente que a gente faz, né? Claro, tem a nossa inspeção, avaliar a cicatriz umbilical, ver a questão da circulação colateral, né? As estrias e tudo mais, linha nigra, que são comuns na gestação. Porém, quando eu falo exame físico obstétrico, eu me refiro na parte do abdômen dessa paciente, mas em relação à altura uterina, batimentos cardiofetais, eu quero também saber das manobras de Leopold, dinâmica uterina e por aí vai, tá bem? Então, nesse momento, eu preciso entender a partir de quantas semanas a gente começa a fazer cada uma delas, tá bom? Então, por exemplo, altura uterina. A gente começa a avaliar a altura uterina a partir da 16ª semana, aproximadamente, a partir das 20 semanas. E sobre os batimentos cardiofetais? A partir da 16ª semana, posso estar começando a avaliar os batimentos cardiofetais. Não vou utilizar o PINAR, né, como os incas e os maias costumavam fazer. A gente hoje em dia tem o nosso sonar. Então, a partir da 16ª semana, algumas literaturas até falam 12, né? Então, 16 semanas a gente começa a avaliar com o Doppler, tá bem? Eu procuro o dorso desse bebê para poder fazer a ausculta cardiofetal. E falei o dorso do bebê, né? Para a gente lembrar talvez um pouquinho da questão das manobras de Leopold. Manobras de Leopold naqueles 4 tempos. Então eu posso estar numa estação, numa prova prática, que ele pede para a gente realizar somente o exame físico obstétrico. Inclusive, a gente às vezes vai ter que palpar no manequim qual é a situação, qual que é o posicionamento, a apresentação e o grau de insinuação desse paciente, ou desse bebê, né? Desse feto que está aqui dentro da barriga da nossa gestante. Tá bem? E sobre as manobras de Leopold, a partir de quando a gente vai começar a fazer a avaliação? Lá no 3º trimestre. Então, estou entre 28 semanas para cima, eu já começo sempre a estar realizando a avaliação com as manobras de Leopold. E a dinâmica uterina, né, por último, eu começo a avaliar quando a paciente já está em trabalho de parto. Então, vamos para o passo a passo. Primeira coisa, existem recomendações a gente começar com as manobras de Leopold. E como são feitas essas manobras de Leopold? Temos 4 tempos das manobras de Leopold. Basicamente, são 3 manobras bimanuais, onde eu vou utilizar minhas 2 mãos, e tem uma manobra que ela é monomanual. O que eu ganho de pontuação aqui? O meu posicionamento, tá? Porque existem 3 manobras que eu fico à direita da paciente, como se fosse de frente, a cabeça da paciente está desse lado aqui, e existe uma manobra que eu fico de costas para a paciente, tá bem? Então, comentando sobre cada uma delas e para que elas servem. Primeira manobra, ela é bimanual. Eu viro para minha paciente, estou à direita dela nesse momento, com as 2 mãos eu vou lá no fundo do útero. Então eu vou com as 2 mãos aqui no fundo do útero para avaliar a situação. Situação ela pode ser longitudinal, pode ser transversa, pode ser oblíqua, tá? Então a primeira coisa que eu avalio é a situação. Logo em seguida, no segundo tempo, eu vou palpando o corpo desse útero e também do bebê, porque eu estou avaliando a posição ou posicionamento, né? Posição em relação ao dorso. Então, onde que eu consigo palpar a parte mais durinha, né, por assim dizer, que seria as costinhas do bebê ali dentro do útero. Então, o dorso ele pode ser esquerda, pode ser a direita, dependendo anterior, posterior, né? Como que eu sei identificar que ele está à esquerda ou à direita? Eu preciso mencionar de acordo com o eixo materno. Então, não é que ele está à minha direita, ele está à esquerda da paciente. Nesse caso, né, considerem que o nosso manequim aqui, as costas do bebê está desse lado aqui. Então, ele está à esquerda, o dorso à esquerda. Terceira manobra, ela é uma manobra monomanual. Então, a gente faz o 3º tempo com uma mão somente. Eu vou avaliar a apresentação. Eu faço como se fosse um C e avalio aqui na parte da sínfise púbica qual é o polo que eu consigo palpar com os meus dedos. Qual é o polo que eu consigo palpar com os meus dedos? Então, avalio nesse momento a apresentação. Pode ser a apresentação cefálica, pode ser a apresentação pélvica, entre outras que a gente pode estar identificando. Por último, o 4º tempo da manobra de Leopold, ela é bimanual. Então, vou utilizar minhas 2 mãos, fico de costas para a paciente e eu vou avaliar a insinuação. Nesse caso, temos um paciente, um bebezinho que ele está cefálico. Então, como que eu avalio a insinuação? Entro com minhas 2 mãos aqui, como se fosse por baixo da sínfise púbica dessa paciente e traciono a cabeça para ver se ela está móvel ou não. Se ela está móvel, ela ainda não insinuou, tá?
Então, se ela já não está móvel, ela está bem rígida, eu posso considerar que ela já está insinuada, ou seja, já passou o estreito superior da bacia, tá bem? Então, manobra de Leopold nos 4 tempos. Eu acho até interessante, às vezes, né, porque a manobra de Leopold é como se fosse que a gente está fazendo uma massagem nesse bebê. Então, dá pra gente pensar, talvez, no spa do bebê, tá? Como assim spa do bebê? A gente tem um S, o P e são 2 As. O primeiro S de situação, o P de posicionamento, o A de apresentação e o segundo A de avaliar a insinuação. Então, como vocês podem ver aqui na minha direita, o checkmaker está colocando para vocês, primeira manobra a gente avalia a situação, logo em seguida o posicionamento, terceira manobra a apresentação e por último avaliar a insinuação desse paciente, a escava da paciente. Ah, te ferrei, né, mano? Fizemos as manobras de Leopold. Nesse manequim, identifiquei que temos um bebê que ele está com a situação longitudinal, posicionamento dorso à esquerda, apresentação cefálica e está insinuado, tá bem? Logo em seguida, eu posso realizar a avaliação da altura uterina. Para isso, eu vou utilizar a fita métrica para altura uterina, tá bom? Ou fita obstétrica. Vou colocar o 0 na sínfise púbica da paciente. Então, procuro a sínfise púbica da paciente e, logo em seguida, deixo a fita entre o meu dedo indicador e o médio até chegar na altura uterina. Nesse caso, temos uma altura uterina aqui de 35, tá bem? Então, fiz aqui a avaliação da altura uterina. É até o fundo do útero, tá bom? Logo em seguida, a gente pode fazer a avaliação dos batimentos cardiofetais ou ausculta cardiofetal, tá? Para isso, eu vou utilizar o meu sonar e preciso da informação do dorso do meu paciente. Nesse caso, como eu comentei, temos uma posição dorso à esquerda. Sempre vou estar colocando o transdutor na região do dorso desse bebê. Então, eu vou passar um gel aqui no transdutor, vou colocar no dorso, que nesse caso está à esquerda. O normal é 110 a 160 batimentos por minuto, tá bem? Acima disso temos uma taquicardia, né, uma taquissistolia, por assim dizer, e abaixo disso uma bradicardia. Pode indicar o sofrimento fetal, alguma outra alteração, tá bem? Então, eu já realizei a avaliação das manobras de Leopold, a altura uterina, os batimentos cardiofetais. Por último, deixei a dinâmica uterina. Então, a paciente ela entrou em trabalho de parto, vamos avaliar a dinâmica uterina. Como que é feita a avaliação da dinâmica uterina? Eu vou utilizar somente uma mão e vou colocar no fundo do útero dessa paciente. Quando eu começar a sentir que a paciente está com contrações uterinas, ela sente, ela refere, e eu também sinto que o útero fica um pouco mais hipertônico, eu começo a contar desde esse momento 10 minutos. Então, eu fico com a mão no fundo do útero da paciente durante 10 minutos. O que eu estou procurando? Estou procurando quantas contrações essa paciente apresenta nesse período de 10 minutos e quantos segundos duram cada contração. Para isso, estou sentindo o fundo do útero e as contrações uterinas da paciente. Vale lembrar, pessoal, que o exame obstétrico que eu passei para vocês, a parte do exame obstétrico abdominal, na gestante a gente não pode esquecer nunca de fazer a avaliação das mamas, as alterações. Claro, no abdômen ainda, a questão da inspeção, avaliar a cicatriz umbilical, se ela tem alguma ferida, né? Ou se essa paciente apresenta circulações colaterais, qualquer outra alteração. E claro, não posso deixar de lado o exame ginecológico. Sempre quando a gente tiver essa indicação, né? Às vezes a paciente está em trabalho de parto ativo, então para avaliar a questão da dilatação e tudo mais, mas isso fica para uma próxima aula. Então, pessoal, essa foi a aula de exame físico obstétrico, tá bom? Bem direcionado para vocês, explicando o passo a passo. Não se esqueçam de trazer de novo a teoria de vocês, a partir de quando que a gente vai estar utilizando cada um desses materiais, como a gente vai estar realizando a avaliação de cada passo a passo desse exame físico obstétrico também, para a gente conseguir fechar essas estações que vocês vão estar tendo na prova de vocês. Então é isso, exame físico obstétrico concluído, tá? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.